do meu ponto de vista. Ontem, uma notícia chamou a atenção. Um posto de combustível localizado na zona oeste do Recife estava exigindo que as suas frentistas, as mulheres que trabalham abastecendo os veículos, né, nos postos de combustível, usassem calça leg e cropped, que é aquela camiseta mais curta, como um uniforme de trabalho. Uma roupa, obviamente, sexualizada, isso aí nem precisa dizer, né? E aí o sindicato do Recife entrou com uma ação na justiça e a Justiça do Trabalho determinou que esse posto pare de exigir esse uniforme para as mulheres. Essa liminar foi assinada pela 10ª Vara do Trabalho de Recife. A juíza responsável apontou como constrangimento, vulnerabilidade e potencial assédio. Vamos repercutir esse assunto com a professora de Direito do Trabalho, ela é mestre em Ciências Políticas também, e também auditora fiscal do trabalho, a Cristiane Haddad. Ela está conosco online. Cristiane, bom dia para você. Seja bem-vinda de volta ao programa. Eu queria que a gente usasse esse tema, Cristiane, para abordar algumas exigências, nem sempre com esse teor sexista, mas algumas exigências que os funcionários, os empregados, são submetidos a usar uniformes, às vezes, constrangedores, ridículos, que fazem com que eles sejam vítimas de bullying, por exemplo. Quero saber o que é que a Justiça do Trabalho diz sobre isso, mas queria que você começasse a falar sobre esse caso. Ok, bom dia, Cíntia. Bom dia. Está ouvindo bem? Estamos sim, está ótimo. Bom, quando a gente fala em fardamento, que é o caso que ocorre, porque o fardamento não se é uma roupa única. Ele pode sim estabelecer mais de uma peça, mais de um. Só que essa obrigação, primeiro, é dele. E segundo, ao ser concedida a farda, o empregado, ela tem que ser uma farda que não traga constrangimento, não traga nenhum tipo de questão sexual para o empregado. Então, normalmente, essa farda vem com o nome da empresa, vem, às vezes, com marcas de empresas parceiras, que pode ser, mas sempre protegendo a questão sexual do trabalhador e a própria questão moral. Então, a partir do momento que foi feita uma exigência, levando a um pagamento de constrangimento, de cunho sexual, a empregada tem o direito de pleitear em justiça o que a gente chama de rescisão indireta. Ou seja, indiretamente o empregador está me forçando a sair em decorrência de uma situação particularizada, certo? Então, isso era além, obviamente, das indenizações morais e sexuais que tiverem essa intenção na Justiça do Trabalho. Entendi. Então, nesse caso aí, o trabalhador, e muitos deles deixam, né? Já teve outros casos de trabalhadores que deixaram. As mulheres, embora isso não seja unanimidade, mas as mulheres quase sempre são alvo desse tipo de exigência absurda, né, Cristiane? Exatamente. Quando a gente vê esse tipo de fardamento mais constrangedor, e na sua maioria, 70% a 80% envolvem mulheres. E alguns deles muito com essa cunho sexual. Quando a gente fala em empregador, a gente diz que o empregador tem alguns poderes, né? Tanto que na relação trabalhista é muito comum a figura de proteger o empregado, porque o empregador tem alguns poderes que o empregado não tem. Por exemplo, o poder punitivo, de punir quem fez aquilo, o poder de fiscalizar, ele fiscaliza quem ele quer, mas ele tem obrigações. E entre as obrigações está a obrigação de manter o local saudável, tanto física como psicamente. Então, esse tipo de exigência é uma exigência considerada acima da capacidade ou da competência do empregador, que devem proteger, como eu já falei, o ambiente de trabalho e a exposição desses trabalhadores ou trabalhadoras no ambiente. Ô,
O Cristiane, a gente falou aqui sobre essa questão do uniforme que sexualiza, e é o caso aí, mas a gente tem outras situações também. Eu lembro que já houve casos de pessoas que deixaram o local de trabalho porque eram obrigadas a usar um gorro de Papai Noel Pronto, eu ou, falar ou nisso. um chapéu junino com aquelas roupas Uhum. juninas, o bigode. Eu lembro que a história envolvia, tinha que pintar o rosto e ficar como caipira e tinha que pintar um dente como se o dente tivesse um dente, né, uma visão absurdamente estereotipada do sertanejo, que está muito longe daquela imagem ali, mas que as pessoas simplesmente não se sentiam bem, ficavam constrangidas, porque elas eram criticadas, sofriam bullying, e aí teve empregado que precisou sair desse local. Nesse tipo também, né, nesse tipo de situação, que pode, por exemplo, constranger a pessoa, ou pode constranger a religião da pessoa, por exemplo, é alguém que não comemora o Natal, mas que é obrigada a andar com o gorro. Ou uma pessoa que, por exemplo, abomina o Halloween, a gente sabe que tem algumas religiões que abominam a festa dos mortos e que era obrigada a ir fantasiada. Esse tipo de situação também dá ao trabalhador algum direito? Engraçado, Cíntia, eu ia falar disso. Era muito mais comum, antigamente, você ver em lojas comerciais os empregados vestidos, em decorrência daquela solenidade que ia ter, o Páscoa, o Natal. Hoje também você vê que isso diminuiu muito. Por que isso diminuiu? Vamos dizer que isso acabou, mas que diminuiu muito exatamente por ações judiciais na Justiça do Trabalho, que iam falar exatamente dessa exposição, desse constrangimento que o empregado tem. Então, hoje, não é que exista uma lei proibindo, mas eles têm ganho muito na justiça por essa exposição. E levando muito em consideração esse fator moral mesmo. Aquilo atinge minha religião, eu sou uma pessoa tímida, eu fui contratada para ser caixa e não para me expor. Então, é muito um ganho disso na justiça. Entendi. E são apenas os funcionários empregados CLT ou aqueles que têm outra relação trabalhista também têm direito? Veja, a regra é o CLT, porque, como a gente falou com você, o empregador tem determinados poderes que devem ser obedecidos pelo empregado, entre eles o fardamento. O fardamento é laranja, eu não suporto com laranja. Ou ele é laranja para completar, ainda é cheio de propaganda de pessoas, de empresas parceiras, e eu não suporto ele. Mesmo assim, eu tenho que usar, porque eu estou dentro do poder hierárquico do empregador, que tem o direito de impor uma farda. Agora, essa farda não pode ser constrangedora, por exemplo. Já em relação às outras formas de trabalho, como há uma maior liberdade de pactuação, é possível fazê-lo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, mas eu quero ler aqui uma mensagem de um ouvinte que eu achei interessante. Ele disse que, além de tudo que foi falado aqui, não se deve esquecer que o fardamento também precisa ser de um tecido confortável, leve e frio por conta do nosso clima. Aí a minha pergunta, primeiro eu quero saber se é isso mesmo, né, se tem alguma regra quanto a isso. Por Não. exemplo, a pessoa em Teresina ser obrigada a usar uma calça preta, uma camisa de manga comprida preta, como são muitos os uniformes aqui em Teresina. E se tem já alguma perspectiva na Justiça do Trabalho, alguma coisa sendo discutida em relação a isso, porque tem algumas categorias que conseguem o direito. É o caso dos carteiros, que, por exemplo, podem vestir bermuda, né? Isso também foi um ganho que eles tiveram. E agora os agentes de saúde, tem um projeto lá na Câmara Municipal para que esses agentes de saúde possam ter aí uma roupa pouco mais confortável, né, Cristiane, para não terem que usar aquela roupa quente. Normalmente, eles estabelecem isso na convenção coletiva, porque não tem nenhuma lei obrigando a isso, tá? Levando em consideração o clima do local, não tem Uhum. nenhuma lei que obrigue. Mas as normas coletivas, por exemplo, o pessoal da construção civil tem usado manga longa e tem previsão em norma coletiva, mas numa norma, uma lei geral que abranja todos os trabalhadores, não tem. Mas é algo que, no seu ponto de vista, né, você como especialista
nessa área da justiça trabalhista? Você acha que é um tema que vai entrar na pauta das discussões? Como eu te disse, Cíntia, nas pautas e discussões das normas coletivas elaboradas pelo sindicato, elas já têm. A lei, a nível de lei federal, eu acho que não, na minha opinião sincera, eu acho que não seria um projeto a ter uma determinada rapidez no seu na sua transmissão em decorrer por trabalhador. Agora, as normas coletivas elas já contemplam tanto a roupa quanto a quantidade de roupas que devem ser concedidas ao empregado. Interessante. Olha, muito obrigada. Eu agradeço aqui a professora e a auditora fiscal do trabalho, Cristiane Haddad, por nos ajudar a entender melhor essa situação. E eu acho que ficou bem claro aqui que o empregado ele tem os seus direitos quanto à questão do fardamento, dentro disso que você mencionou, né, do que está previsto lá na convenção coletiva, no que está previsto nas leis trabalhistas, ele pode reivindicar e ninguém é obrigado a se submeter a trajes ridículos que vão expor essa pessoa depois nas redes sociais. E isso vai causar um constrangimento para sempre, né? Porque depois que vai para a rede social, isso é eterno. É verdade. Obrigada, Obrigada, Cristiane. Cíntia. Eu que agradeço. Qualquer coisa é só chamar. Muito bem, muito obrigada, então. Nada. Olha, se você tem dúvidas sobre esse assunto, você pode consultar o Ministério do Trabalho. Eu acho muito interessante a gente discutir isso, porque é uma questão que nem todo mundo se atenta para esse tipo de situação. Eu vejo essa história da camisa preta, de manga comprida, e a calça preta ser usada aqui em Teresina com uma frequência muito grande. A camisa de manga. E outra coisa, o tecido é aquele tecido mais sintético que existe. Ali você não tem uma gota de algodão naquele. Acho que só para dar uma liga, né? Mas não tem nada de. E aí, pessoas que têm alergia, por exemplo, porque cada vez mais gente tem alergia a tecidos sintéticos. Esse é outro assunto que precisa ser levado em consideração. Tem um ouvinte que falou que as concessionárias de Teresina ainda não compreenderam o clima e que também os empregados usam roupas quentes, disse aqui o Alexandre. Temos. Tinha uma pergunta sobre